Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos ler em Atos, capítulo 9, versículo 19, que tem como tema a convenção de Saulo. Mas antes de nós lermos, vamos cantar o hino da harpa cristã, número 196. Já achei uma flor gloriosa, em que deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada pra brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Vamos ler em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 19, que tem como tema a convenção de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homem como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Seguindo ele estrada, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante o quais não comia nem bebia. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, a Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que o trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco algum dia com os discípulos. Aqui esta passagem vem nos falar sobre a conversão de Saulo. No versículo 1 vemos que ele perseguia a igreja do Senhor, perseguia os servos do Senhor. É quando ele pede carta para ir até a sinagoga, de Damasco, a fim de que, caso ele visse servo do Senhor ao caminho, ele o levasse preso, porque ele tinha esta autorização. Então a intenção dele é, quando pede cartas para ir até a sinagoga, é caso ele visse servo do Senhor, o levasse preso para Jerusalém. E assim foi o seu caminho. Quando ele estava prestes a chegar em Damasco, algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Aqui percebemos que ele está caminhando na estrada para ir a Damasco. Só que algo extraordinário acontece. O Senhor se apresenta a Saulo através de uma grande luz da própria presença do Senhor. E o acabou deixando cego. Percebemos que ele foi com uma intenção, mas o Senhor mudou o cenário. O Senhor até permitiu ele entrar em Damasco, mas conforme o querer e a vontade de Deus. Quando ele se achega e entra a Damasco, é com um cenário totalmente diferente, porque no caminho, na trajetória do caminho de Damasco, ele recebeu a visita do Senhor Jesus.
E quando aquela grande luz vem sobre os olhos, sobre Saulo, Jesus lhe faz uma pergunta. E ainda pelo seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo responde e fala: quem é o Senhor? E aí o Senhor responde: eu sou a Jesus a quem tu persegues. E com grande temor, ele falou, né? E aí o Senhor falou para Saulo: Saulo, te levanta. E ele se levantar, ao abrir os olhos, viu que ele estava cego. E por já não conseguir ir sozinho, precisou da ajuda dos companheiros que estavam com ele. E aí ele foi na casa de Judas, na rua direita. E lá ele ficou hospedado. E aí o Senhor se revelou a Ananias. E aí quando o Senhor fala com Ananias, o Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor começa a falar: olha, vai à casa de Judas, que fica à direita, e faz como eu te mando. Vai até lá, para que tu venha orar por Saulo, que está na casa dele. E rapidamente ele se assusta, porque ele já conhecia Saulo. Sabia que ele perseguia a igreja do Senhor. E aí Ananias fala: mas Senhor, ele veio com mandato para levar preso algum de nós, caso ele vesse. E o Senhor me manda ir para lá? Aí o Senhor fala exatamente assim no 15, no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vai, Ananias. E Ananias vai. E chegando lá, ele encontra Saulo. E faz exatamente como o Senhor o manda. E quando ele chega lá e fala: irmão, o Senhor me mandou aqui para orar por ti. E ele ora. E ao ele orar, ele vê uma escama cair da vista de Saulo. Uma cegueira espiritual por não conhecer Jesus. E aquela escama cai dos seus olhos. E a sua visão volta. E ele é cheio do Espírito Santo. O que nos traz aqui é que o Senhor tinha planos na vida daquele homem. E ele perseguia a igreja porque ele ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor, a sua vida muda. Pois ele encontrou a flor gloriosa. E aí ele tem um encontro com o Senhor, aquela vida dele antiga muda. Porque ele teve um encontro com aquele com o qual ele tanto perseguia. Então aqui nós vemos que o Senhor não vê a sua forma física, mas ele vê o seu coração. E o Senhor olhava o coração daquele homem porque ele não conhecia o Senhor. Ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Digo que ele era leigo do Senhor porque ele nunca o tinha o sentido. Mas o Senhor usou exatamente o momento certo para ter um encontro com aquele homem. E a partir daquele dia, a vida dele foi transformada. Que conhecemos como Paulo. O seu nome foi trocado de Saulo para Paulo. Mas aqui nós vemos que ele era Saulo, né? Um perseguidor da igreja do Senhor. E o Senhor fez maravilha através da vida dele. Porque como o Senhor falou, vai, porque ele é um escolhido para levar o meu nome perante os gentios e a todos, aonde eu mandar. Que nós venhamos ficar com esta passagem e guardar em nosso coração a seguinte palavra:
quando Jesus faz a seguinte pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não é sobre nós, é sobre quem o outro está perseguindo, o próprio Jesus. Por quê? Ele pensava que ele perseguia a igreja, ele pensava que perseguia o servo do Senhor, mas ele perseguia o próprio Jesus. É por isso que Jesus faz a pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E por ele não conhecer, ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, percebemos que ele não conhecia o Senhor. E ele achava que perseguir a igreja, mas era algo que incomodava ele. Incomodava e confrontava aquilo que ele fazia, o seu pecado. A luz confrontava de forma, sim, as trevas. Pois ele era trevas, mas ele conheceu a luz, que é o Senhor Jesus. Então que nós venhamos ficar com esta palavra no dia de hoje.